você vê o Espiritismo, como fenômeno ou entendimento? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. No último episódio, refletimos juntos em uma parte da lição 29 do livro Seara dos Médiuns, que tem como título Aviso, Chegada e Entendimento. Junto com Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nós falamos um pouco sobre mediunidade de efeitos físicos e viajamos pela história em alguns nomes de estudiosos e médiuns que colaboraram com estudos e fenômenos que nos ajudaram a reforçar a crença na existência da continuidade da vida, além dessa vida que conhecemos no plano material. Antes de continuarmos a ler e refletir na lição, gostaríamos de fazer uma correção. No podcast anterior, dissemos que Daniel Douglas Home e os irmãos Davenport viveram no século XVIII, mas na verdade eles foram do século XIX. Peço desculpas pelo equívoco. Caso você não tenha ouvido o podcast anterior, convidamos a procurar o episódio 1528, parte 1, da lição Aviso, Chegada e Entendimento. Além dos nomes citados acima, também falamos um pouco sobre as irmãs Fox, Swedenborg, Andrew Jackson Davis, Florence Cope e Eusápia. Iremos ler agora todo o texto de Emmanuel para contextualizarmos e daremos mais ênfase à segunda parte, na qual o benfeitor reforça sobre a importância de todas as etapas quando conhecemos o Espiritismo e começamos a entender que há muito mais além do que vemos e percebemos nessa existência. Como dissemos no episódio anterior, todas as etapas que passamos dentro do Espiritismo, quando começamos a tentar entender até abraçarmos realmente a causa, são importantes. Mas a principal delas é quando entendemos que a doutrina espírita veio para consolar, para nos ajudar na transformação moral tão necessária, para que possamos ser pessoas melhores e mais felizes. E vamos ao texto rico de Emmanuel. Abre aspas. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Hydesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, com as familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente à porta. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona, entre a menina Kate e o espírito Charles Rosnan, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os 2 planos. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos, reencarnados no círculo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos por Daniel Douglas Home e pelos irmãos Davenport, por Florence Cope e por Eusápia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível misturam-se os ruídos da opinião. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali, as mãos luminosas acenam por toda parte, vozes ressoam entre lábios selados, mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante aos experimentadores tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é encetada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações,
e definindo responsabilidades. Mas como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Fecha aspas. Vamos fazer ligeira pausa no texto. Emmanuel destaca aqui a importância do codificador Allan Kardec, que nos trouxe muito mais do que fenômenos. A verdade é que os fenômenos funcionam para muitos como mera curiosidade. Eles podem até levar ao questionamento da existência da espiritualidade, mas não reforçam em nossos corações a certeza da vida além dessa vida. Só quando passamos a entender o processo, o sentido, é que tudo começa a ganhar nova cor. Allan Kardec trouxe para nós, através da codificação que fez das respostas dos espíritos de luz, as respostas que tanto precisávamos, todo o material necessário para podermos perceber que o que passamos hoje nessa vida material, embora seja muito importante, é apenas uma parte de uma grande vida que todos temos, um trecho da estrada que já percorremos e ainda iremos percorrer na imortalidade. Que todas as ações que fazemos têm consequências e que essas consequências são para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Que todos nós temos um Pai e Mãe de infinita misericórdia e bondade que chamamos de Deus e que este nos dá os melhores ensejos para que cheguemos um dia à categoria de espíritos felizes. Não é à toa que no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, está lá escrito, abre aspas, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Fecha aspas. Acredito que todos nós que já abraçamos a doutrina espírita na nossa vida, embora ainda possamos nos sentir atraídos pelos fenômenos, nos esforçamos para buscar muito mais do que provas da existência das vidas além da matéria. Nós que já buscamos estudar e tentar entender os ensinamentos codificados por Allan Kardec e também os ensinamentos do Mestre Jesus, buscamos a nossa verdadeira reforma íntima, buscamos ser pessoas melhores, buscamos transformar as vicissitudes que ainda temos em virtudes, dando um passo de cada vez, tropeçando e levantando, mas sem perdermos o foco de um dia sermos verdadeiramente pessoas de bem. E sobre esse aspecto, encerra Emmanuel o texto. Abre aspas. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Fecha aspas. Que todos nós possamos sentir no coração a responsabilidade que temos junto a nós mesmos, junto à doutrina espírita, junto a Allan Kardec e junto a Jesus quando abraçamos essa luz que é o Espiritismo em nossas vidas. E que mediante a isso possamos sempre seguir confiantes e nos esforçando cada vez mais, tendo sempre a certeza que não estamos sozinhos nessa caminhada, que contamos com amigos, alguns encarnados, muitos outros desencarnados, a nos estender a mão. Que assim possa ser, e até o próximo podcast Café com Espiritismo.